Olá pessoal, tudo bem? Professor Thiago de Arte falando com vocês. Eu quero iniciar essa videoaula falando que estou com muita saudade de todos, né, de todas, que é um período que nós estamos passando que nunca se viveu antes, né, algo inédito. Sinto muita falta da sala de aula também, da sala de aula física, e que essa é uma maneira que eu encontrei de entrar em contato com vocês, de transmitir o conhecimento, de fazer explicações, de demonstrar para vocês que nós estamos preocupados. Quando falo nós, os professores, né? Todos nós estamos empenhados em tentar de alguma maneira, né, transmitir o conhecimento para vocês, entrar em contato e trazer novas possibilidades para vocês. No caso da aula em forma de vídeo, nós temos plataformas digitais que também servirão como suporte para nós e contamos com o apoio de vocês para dar esse feedback, essa troca para a gente. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Nós sabemos que alguns alunos, por algum motivo, ou até mesmo as famílias desses alunos, estão abusando um pouquinho desse período de isolamento social. Lembrando vocês que é extremamente importante, pessoal, quem pode, quem tem a possibilidade de se manter em casa, em isolamento, que o faça. Assim como grande parte dos professores, nós estamos a todo momento passando as informações para vocês respeitarem esse isolamento. Lembrando que nós não estamos em quarentena, estamos em um período de isolamento social. Ou seja, se a gente se manter, quem pode, dentro de casa, respeitando o isolamento social, entendendo quais são as questões, a importância de você estar em casa e você se manter em casa para se afastar, baixar essa curva, né, que é relacionada ao Covid-19, talvez não precisamos entrar num período de quarentena, porque daí vai ser muito mais complicado. A quarentena daí é isolamento total, sem nenhum tipo de contato, ok? Claro, sabemos que é muito difícil você não sair para encontrar os seus amigos, ou, por exemplo, ter a necessidade de ir até um mercado, ir até uma farmácia. Claro, isso pode acontecer e deve, né? Mas não precisa ser todos na família. Né? As pessoas mais idosas que têm dificuldade em entender esse isolamento social, expliquem, né? Os nossos alunos, as nossas alunas, expliquem para os seus avós, né? As pessoas mais idosas que vocês têm contato sobre a importância. Tem que respeitar, gente, esse isolamento social, principalmente os idosos, não é brincadeira, ok? Então, desde já, eu agradeço o apoio de todos que me incentivaram para iniciar também esse novo projeto, essa nova maneira. Ok, pessoal? Tá bom. Eu tenho conteúdo referente à arte medieval e esse conteúdo ele abrange 4 fases diferentes, como eu já havia demonstrado em sala de aula, e eu vou demonstrar aqui também nessa videoaula. Então nós dividimos num contexto de arte medieval por 4 fases, ou seja, essas 4 fases correspondem à arte bizantina, à arte românica, à arte islâmica e fechando com a arte gótica, que já é um período de transição para o que viria a ser, né, o Renascimento, com todas as outras questões, outras características que se apropriam de umas ou outras do medieval, mas que traz um pensamento diferente, né? Questões diferentes. Então, o homem é o centro do universo no Renascimento. Durante esse período em que nós temos a Idade Média, nós temos o teocentrismo. Então, o Deus é o centro do universo. Deus, tudo gira em torno dessa figura, né? Uma explicação religiosa, uma explicação, um contato ao divino. E com fé no Pai Eterno, sempre aqui estou, vou estar, estou aí firme. Para que possamos entender melhor as expressões artísticas que vemos hoje, é importante entender a influência que as mesmas possuem em nossa sociedade e de que maneira ela vai também exercer sobre a nossa vida que nós conhecemos a história da arte. Então, essa é a principal apresentação que eu posso fazer para vocês. Vamos para as características da arte medieval.
Então, nesta aula, você vai aprendendo muito mais coisas sobre as manifestações artísticas do período medieval e do Renascimento. E, ao final, você estará pronto para refletir sobre a importância desses movimentos artísticos para o universo das artes, destacar a importância desse período na cultura e história das sociedades, discorrer sobre as principais características da Idade Média, analisar as produções artísticas do período, conhecendo os diversos movimentos do período, delinear o campo de atuação dos diversos movimentos artísticos presentes na Idade Média e no Renascimento. A Idade Média reúne importantes movimentos históricos e também estéticos que vão se relacionar, vão fazer uma construção de uma história da arte. Apesar de não ter vivido na Idade Média, será que você ainda encontra no seu dia a dia alguma coisa que lembre essa época? Fiquem com esse questionamento, reflitam sobre essa pergunta. Será que existe hoje algo que eu encontro no meu dia a dia que tem como referência a Idade Média? Durante a Idade Média, a Igreja Católica ela assume um papel de extrema importância nos aspectos sociais, econômicos e políticos. Por esse motivo, a arte medieval tem uma temática religiosa. Conhecer a arte da Idade Média ajuda a entender o período. A arte medieval ela tem um tempo de duração que perdura em média 1000 anos, que vai do oeste da Europa e chega até ao norte da África. Então nós temos um desenvolvimento de uma arte que ocupa um vasto território. E ele é subdividido em 4 fases, em 4 períodos. Ou seja, nós temos a arte bizantina, a arte românica, a arte islâmica e fechamos com a arte gótica. A capital do Império Romano é deslocada para Constantinopla. Com isso, a arte recebe influências greco-romanas e orientais. A maior expressão desta arte são os mosaicos, que serviam para passar os ensinamentos religiosos aos fiéis, mostrando cenas da vida de Cristo, dos profetas e também dos imperadores. Essas figuras eram representadas de frente e na posição verticalizada. O dourado era muito utilizado. As igrejas tinham formas circulares, octogonais ou quadradas, com imensas cúpulas. Eram prédios enormes e espaçosos, totalmente decorados. A Igreja de Santa Sofia é um dos mais belos exemplos da arquitetura do período bizantino. A expressão artística do período influenciou também a arquitetura das igrejas. Elas eram planeadas sobre uma base circular, octogonal ou quadrada, rematada por diversas cúpulas, todas em formato de abóboda, criando-se edifícios de grandes dimensões, espaçosos e bastante decorados. As esculturas perderam seu lugar durante esse período, por serem consideradas pagãs. Pagão. Que ou quem não foi batizado. Que ou quem não é cristão. Que ou quem não conhece ou não adota uma das religiões monoteístas. Se refere a ou próprio do povo pagão. Mito pagão, sacrifício pagão. Ou seja, é uma referência ao paganismo, que, vindo do latim, significa paganos. Traduzindo para o português do latim, significa camponês, algo simples, rústico. Sobre o período bizantino, tá? Nós temos o desenvolvimento de algumas técnicas que vão se conectar
ao que nós chamamos de arte paleocristã. O que seria essa arte paleocristã? Paleo, como já tem uma referência lá com o período pré-histórico, né, do Paleolítico. Aqui a paleocristã são os primeiros símbolos feitos, em vez de ser nas cavernas, como é no caso do período pré-histórico, aqui ele é feito nas catacumbas. Então, símbolos relacionados ao cristianismo, os primeiros símbolos do cristianismo. Características dos mosaicos. As pessoas eram sempre representadas de forma verticalizada, sempre de frente, de acordo com seu grau de importância. Nós também temos uma imagem que ela não há sensação de volume, não tem um tridimensional. Então todas as pinturas são bidimensionais. O círculo em torno da cabeça das pessoas, ou em cima, que é a popular auréola. E o uso abundante de dourado. A arte românica surge na Europa entre os séculos XI e XIII. A arte é encarada como uma extensão do serviço divino. As igrejas ficaram conhecidas como fortalezas de Deus pelas suas formas arquitetônicas. Elas eram grandes, volumosas e simples. A Catedral de Pisa, na Itália, é um belo exemplar desse período. A escultura reaparece vinculada à arquitetura. A pintura ela é representada pelas pinturas murais e iluminuras. A seguir, então, nós temos ao lado esquerdo da imagem uma representação da arquitetura característica do período românico e no lado direito nós temos ali uma página que se refere a uma reprodução manual de uma passagem bíblica. Arte islâmica. A arte islâmica engloba as artes visuais produzidas a partir do século VII por pessoas que viviam no território habitado ou governado por populações culturalmente islâmicas. A arte produzida no contexto do mundo islâmico tem uma certa unidade estilística devido aos movimentos de artistas, comerciantes, patrocinadores e órgãos. A ornamentação islâmica tinha características distintas que muito contribuíram para destacar a imagem civilizada do que viria a ser o renascimento islâmico. Ela cresceu e prosperou extraordinariamente na concepção, produção, temas e métodos. Os artistas muçulmanos usaram magníficas linhas decorativas na aparência e na formação e fizeram das formas decorativas modelos com os quais suas imaginações partiram para o infinito. A repetição, a renovação, a alteração e o entrelaçamento. Arte gótica. O gótico surge em meados do século XII, na França. Aparece um momento da história em que a vida urbana ganha força e as construções destinadas à religião começam a mudar. A arquitetura das novas igrejas difere das catedrais românicas pelo uso de novas técnicas. As construções são leves e altas. Esta verticalidade simbolizava o caminho para Deus. A altura das construções permite o aparecimento dos vitrais. Eles retratavam passagens bíblicas ou desenhos geométricos. As rosáceas eram coloridos e serviam para filtrar a luz. O vitral é um tipo de vidraça composta por pedaços de vidro colorido ou pinturas sobre o vidro, que geralmente representam cenas ou personagens. É um dos elementos arquitetônicos característicos do estilo gótico. A escultura não serve mais só como enfeite de colunas e passa a registrar aspectos da vida humana. A pintura reaparece e passa a ser naturalista, com muitos símbolos, quer emocionar o espectador. O Jan van Eyck, ele criou uma pintura onde ele reproduz ali no casal Arnolfini a imagem do casal e você consegue ver na parede que compõe a cena, que compõe a tela, você vê o reflexo de um espelho. E no reflexo do espelho, além de ter as duas figuras do casal, tem uma terceira pessoa entre elas no reflexo, que é o próprio pintor.
Então, o Jan van Eyck ele se projetou na pintura. Quando ele se projeta na pintura, ele está se colocando. Então, não é algo comum para esse período. Você pensar numa perspectiva onde o próprio pintor ele se coloca, se projeta. Além disso, na parte superior, onde tem a imagem do espelho, refletindo as três figuras, coloca-se ali a assinatura. Então ele colocou o nome dele, a data de execução dessa pintura, dessa tela, 1434, e assim começa-se então já ter outros questionamentos sobre a reprodução, não somente de uma pintura que fosse religiosa, com características do catolicismo da época, mas também de reproduzir o cotidiano das pessoas que viviam naquele período. Alguém conhece alguma igreja ou catedral no mesmo estilo gótico que foi visto hoje? Onde fica? Reflitam sobre esses dois questionamentos que eu coloquei para vocês. Uma eternidade depois. Talvez vocês conheçam a catedral, a Basílica Menor, que está na Praça Tiradentes, em Curitiba, no centro de Curitiba. Ela reproduz características arquitetônicas que fazem referência ao período e ao estilo da arquitetura gótica. A Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz de Curitiba. E aqui eu trago para vocês então já o primeiro quiz, a primeira pergunta, que é relacionada aos filmes de Senhor dos Anéis. A imagem ao lado é um cartaz de um dos filmes da trilogia O Senhor dos Anéis. Olhando para esta imagem, você imagina que história se passa em qual época? Então vocês vão observar as opções que temos aqui. Quero que vocês anotem no caderno mesmo. E logo na sequência, quando vocês acessarem o Google Sala de Aula, vocês vão encontrar lá esse mesmo questionário com essas perguntas. Então, logo depois que vocês responderem esse questionário lá no Google Sala de Aula, eu farei um próximo vídeo onde eu quero falar somente sobre esse quiz que eu estou elaborando aqui para vocês. O outro questionamento, o outro quiz que eu trago para vocês é: agora que lê um pouco sobre a história desse filme, ou seja, vocês vão fazer uma pesquisa prévia sobre a trilogia dos filmes do Senhor dos Anéis, também já sabe um pouco sobre o que pode ser visto na história da Era Medieval, marque a opção que traz um elemento que não pertence ao universo medieval. Vocês vão observar as opções que eu tenho aqui disponível para vocês e vão anotar qual aquela que não pertence ao universo medieval. A terceira pergunta, ela se refere à Era Medieval como um período em que prevalecem as questões religiosas. Você sabe qual é a religião ou orientação religiosa que influencia a Idade Média? Pesquise e marque a resposta que traz a melhor opção para completar esta pergunta. Das opções que vocês estão vendo, vocês vão anotar no caderno qual seria a resposta que melhor se enquadra. Próxima pergunta. Durante a Idade Média, surgiu uma postura que ganhou o nome de humanismo. Observando a pintura ao lado, que segue os padrões do humanismo, podemos observar que os deuses são o centro de tudo, a figura humana alcança a valorização aparecendo centralizada e valorizada, o homem passou a valorizar o divino e a natureza, o humanismo surgiu como uma forma de manipulação utilizada pela igreja. Vocês vão observar todas essas opções e vão escolher apenas aquela que é a correta. Só existe uma opção que se enquadra na resposta. Próximo questionamento. Quais características marcaram a arte medieval? Seria a arte como uma forma de embelezar as igrejas? A arte não reforçava os ideais católicos? A arte atendia às necessidades da igreja, passando os ensinamentos religiosos aos fiéis?
ou a arte era um meio através do qual os artistas podiam se expressar livremente? Observem todas essas opções e escolha apenas aquela que é a correta. A próxima pergunta se refere às iluminuras, que foram comuns durante toda a Idade Média. Como podemos defini-las? Vocês vão observar aqui cada uma dessas respostas, como a primeira opção, os manuscritos ilustrados feitos por monges católicos, ou a seguinte, documentos secretos da igreja que eram escritos em códigos. Na sequência, textos ilustrados que não serviam para a divulgação das atividades da igreja. Ou a última opção, manuscritos ilustrados feitos por artistas populares. E o que podemos concluir desses 1000 anos de produção artística que se refere à arte medieval, que vai do século V até o século XV? O que podemos concluir é que criou-se uma identidade que ela era relacionada à religiosidade, principalmente associada ao cristianismo. Outro detalhe importante é que toda essa bidimensionalidade que estava presente no período medieval, ou seja, essa não noção de perspectiva, ela vai resultar no Renascimento, aonde os artistas se debruçam sobre o estudo da realidade, de como que eles poderiam reproduzir fielmente a realidade. Ou seja, vai da bidimensionalidade do período medieval, iniciando com a tridimensionalidade, tentar reproduzir as noções de altura, de largura e também de profundidade. E o próximo movimento artístico? Diferentemente da arte medieval, o renascimento artístico esteve inspirado na antiguidade clássica, ou seja, nas artes greco-romanas, que haviam sido esquecidas durante séculos. Assim, do plano reto, bidimensional da arte medieval, a arte da Renascença promoveu um outro olhar. Mas este é um assunto para uma próxima aula. Ou seja, encerramos aqui. Deixo aqui também para vocês o meu sentimento de saudade de cada um de vocês, e que possamos retornar para a sala de aula num futuro próximo. Nada vai substituir esse contato que nós temos em sala de aula, mas estas aulas, pelo menos virtuais, digitais, têm um objetivo de esclarecer extremamente vocês em relação às dúvidas que vão surgir durante o momento que postamos os materiais no Google Sala de Aula.